Então, pessoal, obrigado pela participação de todos, né? É um prazer estar com vocês aí hoje, compartilhando um tema bastante relevante nos dias e nos momentos atuais que estamos vivendo. Aqui nós estamos com a transmissão pelo Zoom e também pelo YouTube, vai ficar gravado, como a Renata comentou com vocês, né? Explicando rapidamente para vocês, nós vamos estar falando hoje sobre a importância do APQP para a retomada da produção. O foco aqui é, obviamente, não dá para explicar o manual inteiro do APQP, até porque muitas pessoas já são até especialistas, né, neste tema, mas a gente criar um pensamento crítico sobre alguns tópicos muito relevantes que fazem uma diferença fundamental nesse momento, tá? As perguntas, vocês podem estar fazendo pelo chat, tá? A Renata vai estar me passando essas perguntas e a gente, à medida do que for o andamento da apresentação, a gente vai estar respondendo e, ao final, a gente abre para ficar um pouco mais fácil para vocês quiserem também compartilhar alguma coisa, fazer perguntas, né? Então, esse vai ser o funcionamento da apresentação. Muito bem. Rapidamente, então, meu nome é Emerson Wada, né? Eu sou especialista na qualidade do setor automotivo. Abrimos uma empresa de consultoria do setor automotivo, focado na área de energia. Sou também instrutor do IKEA e parceiro de negócio para a região de Minas Gerais, tá? E também me associei à empresa Tecma Mobility, a qual temos até alguns colegas aí na palestra, na apresentação, né? Então, eu trabalhei por mais de 23 anos na indústria automotiva, Mercedes-Benz e FCA, nas áreas de qualidade de veículo, powertrain, fornecedores, garantia e também parte de projetos globais, né? Tenho formação em engenharia mecânica, com especialização em negócios e economia pela FGV e também pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Muito bem. A propósito, essa foto aí que o Leonardo colocou, eu estou bem diferente agora, né? Então, é uma foto que não está atualizada, mas eu estou um pouco mais magro, apesar da quarentena aí, né? Muito bem. Então, aqui, pessoal, a gente faz sempre essa pergunta, né? Se fala muito hoje em saúde, não é para menos, tá? As empresas precisam sobreviver e um ponto-chave, né, deste desafio das empresas atuais, né, que nós estamos passando por esse momento, é a qualidade. E é por isso que fica a pergunta, né? Há risco para a qualidade após uma parada de produção? Essa é a grande pergunta. Então, a gente sabe, quem está no dia a dia da indústria, existe um processo que ele pode, a qualquer momento, quando a empresa tem um processo bastante regular, qualquer mudança no padrão, na rotina, a gente tem um risco. Esse risco poderia nos levar a uma falha simples, que pode gerar um retrabalho no sistema de produção, pode gerar um grande refúgio, um custo alto internamente, ou se essa falha ela estiver indo, se ela chegar a atingir os clientes, o custo fica muito maior, a imagem da companhia e até, obviamente, a gente tem que fazer um recall, né? Então, por conta disso, a gente vai voltar um pouquinho e entender a origem do APQP. O processo ele se desenvolveu nos anos 80 por 3 grandes companhias automobilísticas, a Ford, a GM e a Chrysler,
foi feita uma comissão na qual eles estudaram toda a parte de desenvolvimento e da produção, tanto dos Estados Unidos, Europa e Japão. Em função disso, eles publicaram um manual chamado APQP, né? Em inglês Advanced Product Quality Planning, né? Que significa o planejamento avançado da qualidade do produto. Foi publicado pela IAG, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o IKEA oferece o treinamento do APQP. Então, qual que é o objetivo e a finalidade? É bom sempre a gente entender um pouco, voltar um pouco para essas questões, porque geralmente no nosso dia a dia acaba passando batido e a gente acaba se deparando muitas vezes por problemas, por falta de um conhecimento de base, por falta de voltar a uma base. Então, aqui eu tenho exatamente o objetivo e a finalidade do manual do APQP. Então, aqui se descreve o seguinte, né, que o objetivo é apresentar as diretrizes gerais para assegurar que o planejamento avançado da qualidade do produto seja implementado de acordo com os requisitos do cliente. O objetivo, ele não descreve o como, mas ele dá as diretrizes gerais, né, para assegurar o planejamento avançado da qualidade. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que significa esse planejamento avançado da qualidade. Implementar de acordo com os requisitos do cliente. Então, se a tua empresa fabrica peças para o setor automotivo, ou se a tua área é a fabricação de veículos, powertrain, existem os requisitos do cliente. Então, esses requisitos, eles devem ser trabalhados desde o início do planejamento do desenvolvimento. Então, o que fala nessa questão do objetivo dentro do manual é isso, é trazer esses requisitos do cliente, assegurar de uma forma estruturada esses requisitos do cliente para início do projeto e do planejamento. A finalidade do manual, aqui está descrito exatamente como no manual, é comunicar às organizações internas e externas e fornecedores as diretrizes comuns do planejamento da qualidade do produto. Então, pessoal, veja bem, comunicar às organizações, é óbvio que quando a Chrysler, a GM e a Ford desenharam isso, o objetivo deles era atingir também os fornecedores, seja eles Tier 1, Tier 2, Tier 3. Então, eles deram as diretrizes gerais para que eles desenvolvessem isso internamente e, obviamente, também junto aos seus fornecedores. O manual, ele apresenta diretrizes designadas para produzir um plano de qualidade do produto que dê suporte ao desenvolvimento do produto ou serviço, que traga a satisfação do cliente. Veja bem, olha a palavra cliente. Então, eu obtenho os requisitos do cliente e começo o meu projeto. E ele dá essas diretrizes para você produzir um plano de qualidade para a parte de desenvolvimento e chegando até a produção. Para quê? Para satisfazer os clientes. Então, a questão cliente, ela é um centro deste manual. Muito bem, e por quê? A gente sabe, pessoal, que tem algumas razões por que se perde um cliente. Hoje em dia é bastante comum a gente ouvir falar a questão da perda do cliente, mas dificilmente a gente para pensar um pouco o porquê que se perde um cliente. Existe uma pesquisa, alguns de vocês já conhecem, né? 1% é por morte, 3% porque se muda, 5% adotarem novos hábitos, 9% acham que o preço está alto demais, 14% estarem desapontados com a qualidade dos produtos e 68% insatisfeito com o atendimento. Aí o atendimento pode ser porque você levou, por exemplo, um carro na concessionária, você foi mal atendido, foi mal assessorado, por um problema também de qualidade. Então, veja que a questão qualidade, ela está tanto no produto e também no serviço. Então, a gente está falando que 82% da perda de clientes está relacionado ao produto e atendimento da qualidade. Então, é algo assim muito forte, né?
Eu gostaria de destacar rapidamente, nesse momento de pandemia, a gente tem feito várias compras por internet, né? Então, aqui em casa eu tenho minhas filhas, minha esposa, todo mundo trabalhando e estudando online, e os pedidos via internet aumentaram absurdamente. Então, minha filha comprou um tênis, um exemplo para vocês, comprou um tênis, ela recebeu o tênis, foi usar, achou grande e não servia. Muito bem, ela mandou um comunicado via WhatsApp para a pessoa que ela comprou o tênis, é uma empresa, e eles responderam no mesmo dia. Eles responderam no mesmo dia com uma pessoa falando, dizendo que ela poderia colocar o tênis sem custo nenhum no correio, né, fazer um SEDEX reverso, devolver o tênis e eles mandariam esse tênis. Em menos de 10 dias chegou de volta o tênis com o número correto da minha filha. E a moça ainda foi muito gentil, acabou agradecendo, ela viu a foto que estava do WhatsApp da minha filha, acabou elogiando, fazendo um elogio, uma coisa assim, sabe, bastante interessante no momento atual. Eu não conheço a empresa, não existe essa empresa fisicamente, acho que não sei se é uma loja, uma coisa. Então, vocês vejam a importância da questão atendimento. Então, isso eu acho que é fundamental, essa percepção. Muitas das empresas já perceberam isso no momento atual que nós estamos vivendo, e o manual retrata exatamente isso desde 1980. Observando um pouco a questão do manual, pessoal, é importante... Opa, espera um pouquinho. Fica aparecendo para mim aqui as pessoas vão entrando, e só um minuto aí, por favor. E fica uma imagem, só um minuto, por favor. Muito bem. Então, a gente... O Éder comentou que isso poderia acontecer, que às vezes pode travar. Só um minuto, pessoal. Muito bem. Então, todos me ouvindo aí? As ferramentas da qualidade fazem parte desse conjunto. O APQP ele faz parte das principais ferramentas da qualidade, como o APQP, o MSA, que é análise do sistema de medição, o CEP, controle estatístico de processo, e o FEMEA, análise de modo de falha. Então, todas essas ferramentas estão dentro de um conjunto para serem aplicadas desde a fase de desenvolvimento até a fase de produção. Importante lembrar, pessoal, que os requisitos para os fornecedores, eles que seguem o APQP, eles são auditados e certificados pela norma ISO IATF 16949. Então, a norma ISO IATF 16949, ela cita, por exemplo, o APQP, né, esse planejamento. Então, ela tem parte dentro desse contexto. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do ciclo do APQP, antes de a gente entrar, obviamente, nos tópicos da retomada. Aqui nós estamos dando um enfoque sistêmico para entender um pouquinho essa questão da origem. Se vocês analisarem, essa representação do lado direito, do PDCA, ela faz, o ciclo do APQP, ela faz uma analogia, né? E demonstra que o foco principal é o processo de melhoria contínua. Então, não existe uma outra forma de você estudar o APQP a não ser criar uma analogia com o PDCA e entendimento disso como um ciclo de melhoria contínua. Então, é interminável melhoria contínua do processo. E ele se divide em duas fases importantes, que é o planejamento avançado e a ação de implementação. Então, vocês observem que o planejamento avançado, ele está marcado com a setinha do azul aí, né? O planejar, realizar, estudar, e o segundo, agir.
importante deixar claro que o porquê buscar a implementação do APQP. Nada mais é do que antecipar aos problemas. Por isso que é o chamado planejamento avançado. A tradução do Advanced é a questão de você se antecipar aos problemas. Então, é trabalhar de forma antecipada para que você reduza o teu custo. Nesse sentido, dando um zoom um pouquinho no ciclo do APQP, vocês observam que é justamente uma integração junto com o PDCA, vocês observam que 3/4, por exemplo, tem o planejamento avançado. Então, a parte de desenvolvimento, de conceito, desenvolvimento do produto e processo, na sequência, a confirmação e validação do processo e, na sequência, a melhoria contínua, que nós chamamos de ação de implementação. Então, 3/4 do planejamento avançado se referem nessa figura que vocês observam, que é a antecipação dos problemas. E o outro, último quarto lá, que é a ação de implementação, retroalimentação, que é o produto já na produção. Tá ok até aqui? E, nesse sentido, a gente ilustra aqui, todos também já sabem disso, mas é importante lembrar, que o porquê utilizar o APQP? Porque se você investe no teu desenvolvimento, investe a qualidade no teu desenvolvimento, lá no início, o custo é muito menor. E isso vale também para os erros. Quanto mais antecipadamente você pega os erros, mais barato ele fica. Então, essa balança demonstra se você vai corrigir um problema no campo, por exemplo, ele pode chegar a custar R$100 unitário, por exemplo. Se você corrigir ele lá atrás, ele pode custar R$100 e $1. Isso é uma representação que nos indica basicamente o custo de você não ter a qualidade no início do desenvolvimento do projeto. Né? Então, o manual do APQP, ele reforça esse planejamento justamente para você ter um ganho nesse aspecto. E, obviamente, evitar que os problemas saem da fábrica, ok? Muito bem. Quais são as fases e tópicos do APQP que ajudam na retomada da produção? Então, existe um manual, existe várias diretrizes. Esse manual, várias empresas já utilizam ou já utilizaram no passado, mas quais são aqueles aspectos que, num momento de parada, daquela primeira figura que eu mostrei, da planta da Ferrari, são importantes nesse momento, principalmente quem é de produção nesse momento, que está vivendo toda essa situação complexa que nós estamos passando. E quais são esses aspectos que fazem uma diferença nesse momento? Muito bem, o processo APQP, a ideia aqui não é estressar a discussão em cima do APQP, e sim trazer à tona para vocês alguns aspectos que fazem uma diferença brutal dentro da produção, tá claro? Então, aqui nós temos o processo da APQP em 5 fases. A primeira fase é uma fase de planejamento e definição do programa conceitual. A segunda fase, verificação do projeto e desenvolvimento do produto. A terceira fase, verificação do projeto e desenvolvimento do processo. E a quarta fase é a validação do produto e do processo. E a quinta fase é retroalimentação e ação corretiva, ou seja, vocês observem aí, após o SOP, Start of Production, ou Sales and Operation Planning, né? Para quem conhece como Start of Production, que é o início da produção, o início do início da produção, né? Do desenvolvimento. Então, seria a quinta fase. Então, esse é o processo do APQP. Muito bem. Então, dentro do processo do APQP, basicamente, eu destaquei alguns pontos muito relevantes para aquele chefe da produção, chefe da qualidade, pessoal de planejamento, engenharia de fábrica. Então, nós temos aqui os seguintes aspectos, né?
Então, dentro da primeira fase, que é a fase de planejamento, existe um tópico que é chamado lista preliminar de características especiais de produto e processo. Muito bem, pessoal. Esse é um ponto que, dentro do manual, ele explica que lá atrás, a hora que estiver se desenvolvendo, você tem que identificar as características especiais. E aí é um tópico bastante relevante nos dias atuais para as empresas, seja montadora, seja fornecedor, seja as indústrias relacionadas em geral, de montagem. Então, essa lista, essa criação da lista, que deve ser feita lá no desenvolvimento, o que ela tem a ver com a situação atual? Então, para chamar um pouco a atenção, né, que essa lista de características especiais do produto e do processo, ela é desenvolvida, então ela começa o início do desenvolvimento, ela tem que estar sendo sinalizada. Então, vocês vão ver ao longo da apresentação como que ela vai caminhando até a situação da retomada. Mas é um tópico bastante importante, vocês têm que ter bastante atenção. Muito bem. Na segunda fase, existe o projeto do produto. Então, item 2.6, desenhos da engenharia, incluindo dados matemáticos. Aqui também se destaca características especiais, como normas governamentais de segurança, que devem ser mostradas no plano de controle. Então, lá no desenvolvimento, ele já faz uma associação de que aquelas características especiais sejam de normas governamentais, né? Por exemplo, de emissões, ruído, devem ser mostradas no plano de controle. Então, veja aqui a importância da questão de características especiais. Então, desde o início já se fala da correlação até você chegar no plano de controle, que é a produção. Na fase 2 ainda, você tem o projeto do produto, especificações e engenharia. De novo, os requisitos funcionais de durabilidade e de aparência do componente ou do conjunto em questão. Então, é fundamental que no desenvolvimento do produto da engenharia, né, requisitos funcionais e de durabilidade precisam ter uma análise crítica. Então, vocês observem que também o manual destaca essa questão da qualidade durante os testes funcionais. Então, uma peça que está sendo testada, ela teve um determinado problema, uma quebra, uma trinca. Muito bem, essa peça ela vai ser desenvolvida novamente para você ter uma durabilidade maior. Então, acaba tendo características em determinados componentes que devem ser feitos uma análise crítica de qualidade para que você, lá na frente da produção dessa peça, seja com uma proteção superficial, seja com um tratamento térmico, seja com um determinado grau de tolerância mais apertado, ela não venha a falhar. Muito bem. Então, as organizações deveriam determinar que características afetam ou controlam os resultados para atingir os requisitos de funcionalidade, durabilidade e aparência. Veja, pessoal, que é muito forte essas diretrizes, né, na parte de desenvolvimento com relação a essas características, para atingir funcionalidade, durabilidade e aparência. Então, também, aqui no caso, a tradução para aparência, entende-se, por exemplo, uma característica que ela não afeta a segurança, não afeta a questão funcional, porém é muito relevante para o cliente. Então, por exemplo, uma pintura externa, um acabamento, por exemplo, num painel, né? É tudo uma questão que ela não pode chegar a danificar. Muito bem. No item 2.9, alterações de desenhos e especificações, eu também gostaria de chamar a atenção que essas questões das características especiais, assegurar que sejam prontamente comunicadas e adequadamente documentadas. O que está acontecendo hoje? Muitas das empresas retornaram, as empresas globais, retornaram na Ásia primeiro, depois retornaram na Europa, e, obviamente, existem centros de desenvolvimento nessas regiões. E, obviamente, aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma retomada recente.
a questão de um mês atrás. Muitas das modificações estavam ocorrendo nesses países. Então, a questão de processos de comunicação, de alterações de desenvolvimento, elas devem ser fundamentais também nesse momento de retomada. Então, a empresa deve ter um processo que garanta, por exemplo, que determinadas ações de modificações cheguem até a aplicação de atualização dos produtos e do processo. Então, essa parada, ela também tem esse aspecto, porque para a produção, mas muitas vezes a engenharia não para. Muitas vezes as áreas de teste não param, elas ainda continuam testando. Muitos dos projetos de desenvolvimento continuaram funcionando. Então, veículos de teste, por exemplo, continuam rodando com todas as condições de seguranças possíveis, mas, obviamente, os escritórios que devem ter um isolamento social, não. Então, existe aí uma tensão muito grande com relação a isso. Uma modificação que seja feita, por exemplo, no país de origem da empresa, por exemplo, seja na Ásia, seja na Europa, e isso tem que ter um processo de comunicação. Obviamente, as grandes montadoras no nosso país aqui existem esse processo, mas sempre essa tensão é fundamental. Muito bem. Na segunda fase ainda, projeto do produto. De novo, a questão de características especiais. Só que aqui ele dá um foco, por exemplo, na resultantes da compressão da voz do cliente. Ou seja, problemas de garantia, problemas de pesquisa, né, que são feitas e são detectados pelas empresas, que devem ser trazidos para os novos projetos para serem desenvolvidos. Então, durante a parada, muitas vezes, existe aquela questão de a produção, por exemplo, ela está com determinados processos para garantir essa questão da voz do cliente, um requisito do cliente, algo que aconteceu na garantia. Então, a empresa tem que fazer determinado correção, né, uma ação de disposição para assegurar, por exemplo, que aquela falha não aconteça no cliente, ou uma reclamação, ou uma melhoria. Então, nesse aspecto, o que acontece? Até o processo de documentação da engenharia andar, muitas vezes corre em paralelo. E a gente sabe que tudo que corre em paralelo sem uma documentação oficial de engenharia, nós corremos o risco, por exemplo, de numa parada de produção, a hora que volta, aquele documento que estava de uma forma provisória, ele não servir e o cara pegar o documento antigo. Então, é muito importante na questão da parada também esse entendimento daquilo que está de uma forma provisória, você assegurar que na retomada você tenha aquilo de forma consistente. Então, por isso que a gente sempre trabalha com a questão do processo. Existe o processo tem que ser seguido, porém, muitas vezes, a gente sabe que não dá tempo. Até você ter uma liberação da engenharia, isso vai demorar bastante tempo. O cliente não pode ficar esperando com um problema na mão. Então, sempre há alternativas dentro das empresas de assegurar essa determinada melhoria. Mas isso é um ponto muito importante para ficar atento. Muito bem. O requisito 2.12, deixa eu ver o nosso tempo aqui, 10h30. Requisito 2.12, requisitos para meios de medição, equipamentos e teste. Então, de novo, né, lá no desenvolvimento do produto já se fala em requisitos de dispositivo de medição e equipamentos de teste. Seja testes como banco de prova, equipamentos de teste para a produção, para determinada fabricação de peça. Então, lá atrás, também o APQP dá essa diretiva com relação aos dispositivos e meios de medição. Então, eles, na retomada, nós vamos ver também um pouquinho mais para frente, eles são fundamentais. Eu vou explicar um pouquinho o que geralmente acontece nas empresas, que é um risco bastante alto. Na terceira fase, na fase de projeto do produto, a gente tem também a questão das embalagens.
Então, padrões de embalagem. O que acontece também? Aqui o manual ele fala, projeto de embalagem deveria assegurar a integridade do produto até a hora de uso. Gente, toda parada de produção, principalmente uma parada do porte dessa que nós vivemos atualmente, é algo assim muito complexo em termos de assegurar no dia a dia da produção, seja em fornecedores, seja na planta de montadoras, por exemplo, questões relativas à embalagem. Principalmente porque muitas embalagens tem processos de limpeza, tem processos de manutenção. Então, neste momento, e quando você está dentro de um processo padrão, dentro de uma rotina padrão, as coisas andam bem. Quando você tem uma parada, ocorrem desvios, e os desvios levam o risco. Então, a embalagem, o manual deixa claro que o projeto de embalagem ele deve assegurar a integridade do produto até a hora do uso. Então, veja a importância dessa questão. Seja componentes assim que exigem muitos cuidados, como bicos injetores, peças, por exemplo, que vão pistões, que são montagem dentro do motor, né? São peças que devem ter um cuidado muito grande. Então, de novo, né? Dentro do manual, deixar claro essa necessidade de se criar diretivas e para a retomada isso é fundamental. Muito bem, item 3.4, layout das instalações. O que acontece dentro do layout das plantas das instalações fabris? É importante, o manual deixar claro pontos de inspeção, localização de cartas de controle, aplicação de recursos visuais, áreas de retrabalhos interinas e áreas de estocagem para material não conforme. Básico, né, pessoal? Isso é básico. Mas esse básico, muitas vezes, acaba não sendo seguido. De novo, dentro de uma retomada, existem alguns rearranjos dentro da linha de montagem, empresas que tiram todos os seus produtos da linha de montagem, depois voltam 1, 2 dias antes para começar a encher as linhas, né? Mas muitas vezes o que acontece é que dentro dessa movimentação toda, um ponto de inspeção que estava ali, por exemplo, de repente ele não está mais. Por algum motivo, ele é movimentado para um lado, para o outro. Muitas empresas acabam na movimentação criando um processo de limpeza, de ajustes, né, que deveriam estar sendo feitos. Então, na parada, talvez é até um momento bom para fazer essas correções, ajustes, mas é importante entender que o manual deixa claro a necessidade de você assegurar os pontos de inspeção, localização de carta de pré-controle, porque na hora que volta a gente sabe que geralmente os problemas acontecem por conta de pequenas modificações, pequenos erros. Muito bem. Ainda na fase 3, projeto do produto, tem 2 aspectos que hoje... Dá licença só um pouquinho, pessoal. Hoje, as empresas acabaram entendendo a necessidade de ter um processo muito robusto para FEMEA, seja FEMEA de desenvolvimento, seja FEMEA de processo, tanto que atualmente existe um manual unificado pela AIG e pela VDA, né, da nova versão do FEMEA. E por que essa necessidade de assegurar o FEMEA corretamente? Porque o FEMEA, existe até um treinamento do IKEA focado muito bom para a nova versão do FMEA. O que acontece, pessoal, é que, basicamente, ele ajuda as empresas a identificar os riscos e a mitigar esses riscos. Então, existe um processo para que você determine quais são os riscos e como você mitigar esses riscos. E dentro desse processo, a gente fala que é uma questão de processo de aprendizagem.
né? A empresa ela precisa, para ela se desenvolver com relação à qualidade, melhoria contínua, para ter aquele ciclo do PDCA, ela precisa ter esse processo de aprendizagem. Então, existem erros, os erros são aprendidos e não pode se repetir. Então, dentro desse processo, é fundamental a empresa estabelecer uma sistemática de FEMEA bastante robusta para assegurar que essas informações não se percam para o desenvolvimento dos próximos projetos. Agora, olha que interessante. Inicialmente, quando começou isso, antes de ser uma exigência forte das novas versões da VDA, muitas empresas tinham isso como FEMEA, porque era um requisito da norma ISO e tal, mas o processo acabava virando um meio e não, acabava virando um fim e não um meio. Então, o FEMEA ele tem que ser um meio para a empresa trabalhar o seu aprendizado e a melhoria contínua, e não um fim. Então, as empresas acabavam fazendo que seja o fim. Então, ela acabava tendo o FEMEA por ter o FEMEA. Hoje, a gente existe um aprendizado, uma relevância muito grande, e percebeu-se que, de fato, o FEMEA acaba ajudando demais as empresas. Então, ele é um tópico bastante importante e ele deixa claro aqui no manual. O PFEMEA é um documento vivo. Então, o PFEMEA é o FEMEA de processo. Então, ele é um documento vivo. Então, ele precisa ser constantemente atualizado. E nesse momento de parada de produção, não custa, por exemplo, a equipe de qualidade, de operações, de engenharia de manufatura, dar uma olhada nesses itens do FEMEA. Quais são as ações para cada um daqueles itens que foram levantados como relevante de risco e quais são essas ações, se elas estão em andamento, se não estão em andamento. Revisar esse documento é a base, pessoal, para você ter a qualidade assegurada dentro da tua planta, dentro da sua fase de fabricação. Muito bem, lá na frente também nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Instruções de processo. Então, o manual fala, item 3.8, instruções de processo. Fornecer detalhes suficiente para todo o pessoal operacional. Por que está esse item relacionado à retomada da produção? A gente sabe muitas vezes que durante uma parada de produção, os documentos que estão ali são recolhidos, outros são guardados dentro de gavetas, né, que também não é algo muito correto, mas a gente sabe que são poucas aquelas empresas que têm isso de forma digitalizada. Muito bem. Então, esses documentos têm informações muito relevantes e que, num processo de retomada da produção, que geralmente acaba tendo movimentação de pessoas, até por conta que o absenteísmo, vocês sabem, está muito alto, pelo menos estava, agora vem mudando dia após dia essa questão de absenteísmo, em função de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, os documentos que trazem informações relevantes lá daquelas características especiais que nós comentamos no começo, esses documentos que estão disponíveis no processo produtivo, eles devem ser checados, eles devem ser verificados, ver se eles estão na última versão, atualizados, se estão visíveis, né? Se estão limpos, organizados. Eu visitei várias empresas fornecedoras e montadoras que acabavam deixando o documento ali porque tinha uma auditoria da montadora, etc. e tal, mas na prática aquilo ficava dentro da gaveta. Então é importante estar de uma forma bastante clara, né, por os operadores essas informações, principalmente nessa questão da retomada. Então é um tópico importante para vocês checarem. Ainda na fase 3, projeto do produto, nós temos dois tópicos, 3.9, plano de análise e sistema de medição. Ou seja, assegurar linearidade de dispositivos de medição, precisão, repetibilidade, né? Aqui está repetitividade, mas é repetibilidade, reprodutibilidade e correção entre os dispositivos duplicados. Ou seja,
a gente percebe que sistemas de medição dentro de uma parada é algo assim, existe um plano de calibração. Esse plano de calibração é seguido num processo normal. Todo mês sai uma listagem dos itens que estão para vencer, existe um gerenciamento por parte da produção, tudo certo. A hora que para a produção, como é que fica aqueles que venceram naquela data que estavam previstas no meio da retomada, né? no meio da parada? Então, gerenciar isso é fundamental, né? Primeiro porque a hora que volta, geralmente as salas de medições, quem tem internamente, quem tem externamente, não vão dar conta de você receber uma quantidade enorme de dispositivos para fazer a calibração, né? Então, é importante ter uma atenção com relação a isso, criar algum processo para você garantir que não tenha um acúmulo, né? Não tenha um gargalo muito grande e acabe a produção ficando sem o equipamento de medição, que é algo necessário para que ela seja assegurada a qualidade do produto. Porque vocês entendem que uma célula de produção, por exemplo, de usinagem, que existem alguns meios de medição, ou seja, de calibração, se não tem esse meio lá, digamos que hoje em dia a consciência está grande, né, para a qualidade, mas muitas vezes, de novo, há uma mudança de pessoas, né, por conta da movimentação. O que acontece é que acaba uma pessoa entrando no lugar da outra, ela nem sabia que tinha aquele dispositivo que ela precisava ser usado, tá bom? Então, é bastante importante a questão de meio de medição. Plano de estudo preliminar e capabilidade de processo também é fundamental, né? Esse aqui, a gente está falando na fase de desenvolvimento do produto, você tem um estudo preliminar sobre capabilidade de processo. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, pessoal, por causa do tempo, tá? De novo, projeto do produto, especificação de embalagem, suporte da gerência. Aqui eu queria destacar essa questão aqui da embalagem. De novo, ele reforça essa questão embalagem individual para o produto, incluindo divisões internas, quer dizer, atenção muito grande nessa questão de embalagem, a retomada é algo bastante crítico. Suporte da gerência, reforçar o comprometimento da gerência. Aqui, dentro do manual, é a questão do critério de passagem, né? Suporte da gerência no seguinte sentido, né? Deixa transparente tudo que você levantou, aquilo que está ok, aquilo que não está ok, dentro do teu procedimento de desenvolvimento, e tem que ser transparente para mostrar aquilo que precisa de uma atenção. Muito bem. Quarta fase, validação do produto e do processo. Está terminando, viu, pessoal? Corrida piloto de produção. Muito, muito importante nesse momento fazer uma corrida piloto de produção. Ou seja, não libera-se produto para o cliente sem antes estar assegurando que tudo aquilo que nós falamos até agora, ele tenha sido feito de forma correta. Então, é importante determinar o número de qual é esse volume para a corrida piloto. Cada empresa tem a sua particularidade, cada uma define isso. Mas o importante é validação de efetividade do processo. Tem que validar que o processo de manufatura ele esteja com uma efetividade tal que você possa liberar. Então, fundamental a corrida piloto de produção. Avaliação de sistemas de medição, mesma coisa. Aquilo que nós falamos anteriormente. Aqui, na fase de validação de produto e processo, de novo ele reforça características identificadas no plano de controle em relação a especificações de engenharia e serem submetidos à avaliação de sistema de medição durante a corrida piloto. Ou seja, você produziu, né, aquilo que você mediu as peças, sejam peças usinadas, ou seja, veículo montado, você vai ter que fazer a confirmação de que aquele meio ele está ok, ele tem uma repetibilidade, ele está confiável para que você libere o produto. Quarta fase ainda, validação do processo e produto, né? Aqui ele entra um pouco mais no detalhe do estudo preliminar da capabilidade do processo. Nós estamos falando aqui, de novo, né? Características identificadas no plano de controle. Lá atrás, que saíram das características especiais. Então, CP e CPK, pessoal, fundamental nesse momento começar a prestar atenção
e fazer pequenas medições para entender qual que é o número. E aí aqui cada empresa tem uma determinada, obviamente que as normas falam CP e CPK acima de 1,33. Claro, se você tem uma característica de segurança e você tem um CPK abaixo de 1,33, você está proibido de mandar isso para frente, né? E aí você tem que fazer uma corrida de todos os lotes que você produziu. Então é fundamental estar definido isso dentro da empresa. Muito bem, aprovação de peça de produção com processos, ferramentas de produção atende requisito de engenharia. De novo, requisitos da engenharia devem ser seguidos, não são só para deixar no desenho. Então, se está no desenho da engenharia, é porque a fábrica precisa fazer conforme essa definição e considerando as tolerâncias necessárias em desenho. Muito bem. Ainda validação de produto, testes de validação de produção. Aqui, pessoal, a produção atinge os padrões estabelecidos pela engenharia. Quer dizer, aqui são testes, seja motores em banco de prova, seja testes e medições de peças, tudo que é teste para você validar tem que ser muito bem feito nesse momento. De novo, avaliação de embalagem, avaliação a proteção do produto contra os danos, duração, durante o transporte e outros fatores adversos. Então, muitas vezes os lotes de produção acabam variando, então você tem uma quantidade que você mandava para o teu cliente, esse lote ele reduziu bastante, que caiu de forma absurda o volume de produção, então muitas vezes acaba o cara colocando na mesma embalagem, e a embalagem ela fica solta, né, peças soltas dentro da embalagem, sem uma amarração correta, isso também pode levar a danificação. Então, na retomada acaba tendo esse risco também. Vamos lá, estamos terminando. Plano de controle de produção. Deixa eu ver se estão me avisando alguma coisa aqui. A Renata, não. E o... Então, vamos lá, vamos seguir. Plano de controle de produção. De novo, sistemas para controlar peças de processo. Lembrando que isso é um documento vivo, modificações de engenharia que ocorreram durante o processo de parada de produção devem ter uma sistemática para assegurar a atualização desses documentos, porque eles são vivos, né? Então, outra coisa, experiência adquirida em produzir as peças também. O que é essa experiência adquirida? Então, você tem peças que devem ter uma outra tolerância, por exemplo, então faz o ciclo, né, o looping até a engenharia, novos desenhos, liberações, documentação, até voltar para a produção. Aprovação do planejamento da qualidade e suporte da gerência. De novo, é exigido uma análise crítica dos itens a seguir antes do primeiro embarque da produção. Aqui, pessoal, para a retomada também é importante essa transparência junto com a liderança da empresa. Tem que ter um comprometimento, uma transparência daquilo que está se produzindo, quais são os problemas que foram encontrados, e de uma forma bastante clara, transparente, focada, quais são os pontos críticos que está se atingindo, o que não está se atingindo e quais são os motivos. Então, o manual deixa bastante forte essa questão de comunicação entre todos os níveis da organização, principalmente dos níveis de liderança. Muito bem. E aí vem a última fase, análise da retroalimentação e ação corretiva. O objetivo principal aqui é variação reduzida, então análise e ações corretivas deveriam ser usadas para reduzir a variação, ou seja, se você tem um processo, se você tem um controle desse processo, existe uma variação, essa variação tem que ser reduzida dia após dia cada vez mais, né, para que você tenha uma estabilidade no teu processo. Satisfação do cliente, muito fundamental. Capabilidade demonstrada de um produto, serviço, sempre garante a satisfação do cliente. Então, se o teu cliente especificou o fornecimento da peça com base num desenho, que existe uma tolerância, você faz essa medição, atinge a estabilidade do teu processo, CP e CPK acima de 1,33, algumas empresas usam 1,67, ótimo, excelente. Tudo uma questão de custo também envolvido. Então, é importante ter isso bastante claro. Aquilo que está prescrito no desenho, aquilo que nós temos que seguir. Dentre a retomada de produção, checar isso novamente, é importantíssimo.
Entrega assistência técnica. Então, aqui o foco, de novo, está na parte de desenvolvimento, quando criou o manual. Solução de problemas e melhoria contínua. Então, uma entrega de um produto numa concessionária ou num Pre-Delivery Inspection, por exemplo, num PDI, é importante obter esse feedback. Então, como é que o meu produto, apesar de todos esses controles que nós fizemos, toda essa sistemática, toda de uma forma robusta, na hora de entregar, por exemplo, um veículo, você tem um problema de bateria, você tem outros problemas que ocorrem durante esse processo da fábrica até você chegar no concessionário ou até na mão do cliente. Então, é importante ter um processo de retroalimentação dessas informações, principalmente por conta da questão de retomada, que podem ter mudanças. Muito bem. E a última parte aqui, da fase 5, análise e retroalimentação. Fundamental. O objetivo é reter, capturar e aplicar os conhecimentos adquiridos. Hoje, nunca se falou tanto nas indústrias com relação a lessons learned, a aprendizados. Então, erros acontecem. O que é mais importante? A sistemática que a empresa tem de aprendizado. A empresa que aprende com os próprios erros, ela tem muito mais chance de sucesso. E uma das ferramentas fundamentais para isso é o FEMEA, seja de desenvolvimento, DFEMEA, ou o PFEMEA na parte de processo. O target é, obviamente, desde a fase de desenvolvimento até a fase da produção, para os experts em qualidade e curva de Gauss. Vocês sabem muito bem que essa figura, o que essa figura representa. E para aqueles também que não têm tanta habilidade com relação a esse assunto, a gente tenta criar a máxima quantidade de produtos produzidos dentro do especificado. Então, é isso que mostra essa figura, tá bom? Existem os limites e você tenta chegar dentro do teu target. Muito bem. 5 pilares para o sucesso do projeto. Considera-se eficácia do APQP, FEMEA, CEP, MSA e o PAPP. Então, não adianta a empresa querer ter um melhor do que o outro ou de uma forma mais robusta do que o outro. E precisa ter um conceito, uma sistemática, uma robustez para se garantir eficácia nesses 5 pilares. Então, isso é uma das formas de garantir o sucesso dentro do projeto. Pessoal, falei muito, eu sei disso. Para quem me conhece, eu sei que está no tempo bem estourado aí. Eu quero abrir, Renata ou Léo, se vocês puderem abrir os microfones para comentários. O pessoal que se sentir à vontade pode estar ativando o microfone para tirar dúvidas. Ou também pelo chat. Isso. Eu vi que tem aqui várias perguntas e aí fica a cargo quem quiser fazer algum comentário, ou não entenderam, ou de repente entenderam muito bem, né? Agradecer. Renata, tivemos alguma interação pelo YouTube? Não, nenhuma pergunta pelo YouTube. Apresentação muito boa, tal, mas fiquem à vontade, pessoal. Quem quiser compartilhar também alguma informação, o pessoal está agradecendo aqui, excelente. E podem se manifestar aí, né? Algumas mãozinhas. Carlos, obrigado. Seria uma necessária uma nova apresentação PSW após uma parada de 3 meses. Então, aqui o Arthur, espera um pouquinho que esse negócio corre bem rápido. Então, o Arthur está perguntando aqui, seria necessária uma nova apresentação do PSW? Aqui
PSW, Product Sign-Off, ou não? Não é. Após a parada de linha de 3 meses. Arthur, se você quiser, eu não entendi o que você quis dizer aqui com o PSW de vocês. Quiser apresentação para o órgão certificador, seria isso? Ou para o teu cliente? Eu não entendi a pergunta. Um pouquinho aqui. Ok. Part Submission Warranty. Nova submissão do PAPP. Olha, sim, algumas empresas exigem uma nova submissão, sim, do PAPP, né? Mas eu acredito que para itens e características de segurança, é necessário você reapresentar, sim. Pelo menos nas últimas empresas que eu trabalhei, existia essa necessidade, para itens que têm características especiais de segurança. Mas tem muitas empresas que talvez você não faz a submissão total do PAPP, acaba tendo alguns itens apenas para submissão. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Obrigado. Submissão. Part Submission Warranty. Esse aqui é do José, que acho que é do Arthur, a mesma coisa. Vanusa, ótima apresentação, parabéns, obrigado, enriquecedor. Legal, gente, acho que era isso. Se não tem mais perguntas, comentários, peraí, tem uma outra aqui do PAPP, não, Emerson, muito bom, deixa eu ver aqui, muito obrigado. Entendimento importante fazer uma nova validação interna e perguntar ao cliente se ele quer nova submissão. Exatamente, o José, perfeito. Eu acho que o José fez o comentário aqui, né? No entendimento, importante fazer uma nova validação interna e perguntar ao cliente se ele quer nova submissão. Eu diria, indiscutivelmente, se você trabalha com características de segurança ou funcionais que afetam o teu cliente, eu não teria dúvida que eu faria isso. Até por uma segurança de vocês mesmos. Entendeu? Porque o que nós estamos vivendo aqui é assim, as pessoas estão tendo entendimento daquilo que está acontecendo em relação à saúde das pessoas de uma forma bastante intensa. Se a pessoa está contaminada, não está contaminada, esse é o... Né? Agora, um produto contaminado, vamos dizer assim, ou com um problema de qualidade, ele vai aparecer na mão do cliente, muitas vezes, daqui a alguns meses, né? Quiçá algum ano. Né? Então, é muito importante, nesse momento, a empresa ter um processo que até documente muito bem isso. Porque lá na frente pode ter, às vezes, até problema no próprio fabricante e ele vai te questionar depois. E você não vai ter essas comprovações. Então, é algo muito, muito crítico nessa fase. Eu acho que, eu diria que eu faria ter, sem dúvida nenhuma, documentação de tudo aquilo que você está voltando a produzir, porque lá na frente vocês vão ser questionados, com certeza. Seja por uma questão que não é de vocês, pode até ser um problema de engenharia, de desenvolvimento, etc., mas que vocês sabem que quando acontece, isso vem à tona questionamentos para tentar identificar a causa raiz. E aí, tudo que você tem que fazer no momento é levantar tudo quanto é hipótese possível. Muito bem. Pessoal, chegamos ao final. Agradeço bastante aí a participação.